Resident Evil Welcome to the Raccoon City recebeu seu primeiro trailer, cheio de referências aos games clássicos e aos reboots mais atuais. Você conseguiu pegar todas as referências? Se não, esse vídeo é pra você. No vídeo de hoje eu vou te contar todas as referências, frame a frame, do trailer de Resident Evil. Bem-vindo ao Raccoon City. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de agora, eu trouxe pra você uma análise completa do trailer de Resident Evil, te apontando os personagens, as conexões e tudo que rolou nesse primeiro trailer desse filme que marca o retorno da franquia Resident Evil aos cinemas. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações, porque aqui temos vídeos novos todos os dias para que você fique por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. Mas algumas notícias são rápidas, então eu levo elas lá pro meu Instagram, e se você quiser um conteúdo diferenciado, lembra de seguir a gente também no TikTok. Os protagonistas do filme serão Claire e Chris Redfield. Claire, que é vivida pela Kaya Scodelario, e logo de cara ela abre o trailer. Nas primeiras cenas nós podemos ver a Claire chegando em Raccoon City e um adendo mostrando que a história vai se passar no dia 30 de setembro. A história de Resident Evil 2 começa no dia 29 de setembro e finaliza na manhã do dia 30, então muito possivelmente aquele momento que a gente tá vendo é ali pós-meia-noite, já onde tá acontecendo o bafafá. Em seguida nós podemos ver barricadas para o isolamento policial que é feito na cidade de Raccoon City. Então podemos ver um diálogo entre a Claire e o Chris falando sobre as conspirações que já eram boato no momento em que eles eram crianças. Então aqui a gente pode perceber um indício de que tudo que a gente vê de Raccoon City, tudo que a gente vê acontecendo, o epicentro, todas as relações com a Umbrella, já era boato quando eles eram crianças. Mas agora eles começam a ter dimensão do que realmente está acontecendo e capacidade para desvendar esse grande mistério. E então é possível ver que os personagens estão abrindo uma porta. Não especificamente a Claire e o Chris, mas ali a gente pode ver a Claire e o Leon. É possível que a entrada do laboratório que eles estão buscando seja no orfanato. O orfanato que foi mostrado em Resident Evil 2, que é o lugar onde William Birkin, o grande pesquisador que está fazendo essas pesquisas, desenvolvendo esses experimentos mais agressivos. A história que está sendo contada ali é que eles pegavam as crianças do orfanato e entregavam para o William Birkin realizar experimentos. Tanto para o desenvolvimento do D-Virus, quanto do T-Virus, quanto de todos os outros grandes vírus que a gente vê desenvolvido ao longo da franquia Resident Evil. A Claire, então, mostra uma fita pro irmão dela, o Chris. Na fita, nós podemos ver o Ben Bertolucci de Resident Evil 2, e ele diz o seguinte: "Eu tenho medo do que as pessoas estão fazendo com a cidade. As pessoas estão ficando doentes." Então, nesse momento, nós conseguimos ver outros frames. William Birkin, a Jill, que já tá absurdamente arrebentada, porque muito possivelmente o grande foco desse primeiro filme é o Resident Evil 2, mas nós estamos vendo flashbacks do Resident Evil 1 com o caso da mansão Spencer, e aí a gente já pode ver ali que a Jill tá num momento assim colapsada já, o trem, o pau já quebrou, já não sabe mais o que faz da vida dela. Nós vemos o Wesker, claro, se fazendo de vítima, como sempre, fazendo a Sandy lá, ele tá sangrando, então muito possivelmente ele tá fingindo que tá ajudando, né, mas a gente sabe o que vai acontecer. E em um breve momento é possível ver a Lisa Trevor. A Lisa Trevor, ao que tudo indica, ela está utilizando uma máscara. No game não é bem assim. No game ela busca cada um dos cientistas que esteve envolvido no caso dela, mata eles e costura a pele daquelas pessoas no próprio corpo dela para que eles façam parte do que ela é agora, porque eles são os culpados pelo que ela se tornou. Mas o que nós vamos ver é uma outra abordagem mais suavizada, é claro, porque vai para o cinema. Então, para ter um público maior, eu acho que eles optaram por não fazer esse referencial ao Ed Gein. Depois nós podemos ver um frame da entrada do RPD, o Departamento de Polícia de Raccoon City. Nós vemos também um carro que muito possivelmente é do Leon e da Claire, porque logo após a gente vê a cena do caminhão, que é uma cena clássica do Resident Evil 2, e ao que tudo indica tem uma pequena alteração, porque o caminhoneiro tá usando a roupa do Robert Kendall. Robert Kendall é o dono de uma das lojas de armas e ele é um grande amigo dos Stars. Que os Stars, de modo geral, se a gente pegar todo o time Stars, tem o Alpha Team, o Bravo Team, que é a galera que aconteceu tanto no Resident Evil 0 quanto no Resident Evil 1. E aí o Robert Kendall tem um vínculo ali com eles, e pode ser que tenha algum vínculo, pode ser que eles tenham juntado o personagem não só para algum fim dramático. Pois é possível vermos o Brian Irons no estacionamento, que é uma cena bem tensa, criando uma atmosfera bem macabra, que muito possivelmente vai acontecer uma catástrofe ali com ele.
Nós podemos ver um frame do piloto do Alpha Team dos Stars sendo atacado. Em seguida nós vemos a Claire e o Chris conversando e depois o Chris se preparando, muito possivelmente um flashback relacionado à mansão Spencer. Em seguida é possível vermos um frame do Leon e da Claire se equipando para ir quando a Claire entrega um colete para ele. Tá muito parecido com a estética do próprio game, inclusive as munições que a gente pode ver dispostas no espaço, o que é muito interessante. Parece que eles estão lá, né, gente, imprimindo e copiando o jogo, que é maravilhoso, que é importantíssimo, mas é fanservice. Podemos ver também cenas rápidas da chegada na mansão Spencer, podemos ver em seguida William Birkin fazendo alguns experimentos e um frame da Sherry Birkin. Em seguida podemos ver a Claire ligando um projetor e lá nós podemos ver um referencial muito importante, Alexia Ashford e Alfred Ashford, os gêmeos. Esses gêmeos eles estão conectados ao projeto Code Verônica. Lá é dito que é um projeto de experimento de clonagem. Só que tem um problema que ele está vinculado ao Birkin, porque você consegue ver um frame logo em seguida do William Birkin. E aí eu acho que é um assunto delicado. Mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de informação relacionada a esse momento específico para poder tecer algum comentário, porque pode ser leviano da minha parte. Então nós podemos ver o Leon e depois uma documentação mais detalhada que comprova que o que a gente viu anteriormente são os gêmeos Ashford, porque está escrito claramente, Ashford Twins. Nós podemos ver também os documentos relacionados a Lisa Trevor, que é diretamente inspirado nos files da Lisa Trevor, que está vinculado ao G-Virus, e se você der um zoom, tentar buscar com bastante qualidade, você consegue ver que está relacionado ao N-Alpha Virus, que é também o vírus ali que desenvolve o Nemesis, porque a semente do desenvolvimento está numa pesquisa que foi feita em relação a Lisa Trevor, e o caso da Lisa ali dentro dos files dela a gente consegue ver que está vinculado a William Birkin. Nós podemos ver então o hall da mansão Spencer, que está muito parecido com o do game, exceto por pequenas divergências. E então nós vemos uma das cenas mais importantes da franquia Resident Evil sendo reproduzida no cinema. E era isso que a gente queria, porque não é só fanservice, é um referencial do primeiro zumbi a aparecer na franquia Resident Evil. A cena clássica do zumbi virando não é importante porque, é um zumbi virando. Tipo, não! Foi o primeiro zumbi da franquia Resident Evil. Ele abriu a história que a gente ama tanto. Então, ter uma história dessa referenciada, importantíssimo, gente, muito importante. E então nós podemos ver, ao que tudo indica, ser uma criança cobaia que está escrevendo com sangue. E ali tem uma referência que ela escreve, It's tasty, que significa coçando gostoso. Que é uma referência ao Resident Evil 1, que um dos últimos arquivos que a gente pega tem isso escrito, que quando, durante o período de gestação e incubação do T-Vírus, a gente tem esse momento de transformação, ele causa uma coceira corpórea. Só que os experimentos relatam como se fosse uma coceira boa, assim. Então, it's tasty. Nós então vemos a Claire no orfanato falando com uma criança e em seguida ela é atacada por outra das crianças, que muito possivelmente ali ela é uma das cobaias. Nós podemos ver que a criança está quase careca, o que indica que o cabelo dela está caindo através do procedimento e não que foi raspado ou de alguma outra forma. Normalmente quando você vê falta de cabelo quer dizer que está em procedimento. Então nós vemos os zumbis na delegacia, temos outro frame de Claire e Chris e então mais um pouco do Leon. Depois a Claire de novo, o cachorro zumbi que nós vemos claramente ali muito bem trabalhado, que é claramente marca da Capcom, que está responsável pela CGI de forma geral. Vemos mais uma referência lendária ao Resident Evil 1, quando o Chris acende o seu isqueiro, porque assim, gente, é importantíssimo assim. Gente, o Chris tinha um isqueiro, a Jill tinha um lockpick, então assim, tem que ter uma referência, gente, é importante, é um fanservice. E então nós vemos um bicho. No primeiro momento eu não gostei tanto do bicho, mesmo sabendo que bicho que era. Aquele bicho que a gente vê descendo lá é o William Birkin. Nós podemos ver claramente os olhos espalhados pelo corpo dele. No jogo, quando você enfrenta esse personagem, você tem que atirar nos olhos para conseguir matar ele. Eu, particularmente, acredito que a gente pode estar ali ainda dentro de um momento de transformação da criatura. Eu acho que ele ainda pode ficar com uma mutação ainda mais bizarra, porque dentro dessas últimas abordagens que a gente teve do William Birkin, nesse remake de Resident Evil 2, a gente viu um olho gigantesco, assim, com uma coisa mais grotesca, e eu acho que tá dualmente muito equilibrado, assim, a lateralidade do bicho. Então eu acho que ainda vai estar no momento de desenvolvimento.
E então, para arrematar o trailer, nós vemos a Claire e o Leon encontrando pela primeira vez um personagem clássico, que é uma cena reproduzida especificamente do Resident Evil 2, o game clássico, que é quando os dois encontram o Licker, o que a gente teve na franquia anteriormente abordado como linguarudo. Para apresentação, porque eu adoro o Licker quando ele aparece com a língua louca, assim, acho maravilhoso. Porque é isso, eu acho que de longe nós estamos recebendo um banho de fanservice, uma abordagem mais específica do Resident Evil 2, principalmente relacionada ao remake, mais com referências ao Resident Evil 2 clássico. Vemos flashbacks e coisas sendo referenciadas ali do Resident Evil 1, que muito possivelmente vai estar muito bem abordado também, e pequenos indícios do Code Verônica. Você já tinha pegado todos esses detalhes? Pegou mais algum que eu não comentei aqui? Me conta nos comentários. Mas lembra também de clicar aí, se inscrever no canal e assinar as notificações. Temos vídeos novos todos os dias para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no universo nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Sabe como que eu adoraria que esse filme começasse? Assim, não vou criar muita expectativa não, mas assim, eu adoraria ver o comecinho ali, porque a gente tem uma cena do helicóptero. Então eu acho que nós vamos ver o helicóptero caindo. Eu queria muito que fosse ali, sabe o início do Game 1? O helicóptero cai, galera corre, mansão Spencer, os cachorros cerca, tudo aquilo ali acontecendo. É tudo que eu queria nesse momento. Mas quem sabe a Capcom traz isso pra gente? Eu vou lá, a gente se vê no próximo Nerdoterapia.